boa noite a todos os internautas que nos assistem neste momento. Eu sou Franci Borges, apresentadora do programa Brasilicando. Antes de darmos início à entrevista de hoje, não poderíamos deixar de parabenizar a direção da TVN Brasil, na pessoa de Eli Caso Oliveira, por ter sido agraciada com o Prêmio Construtor de Brasília, pela Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília. É uma honra pertencer à equipe TVN Brasil. Prezados internautas, hoje o tema do programa será Agricultura Sintrópica, com o senhor Ernst Götz, geneticista, agricultor e pesquisador suíço. Desde 1982, radicado no Brasil, vem desenvolvendo um trabalho fantástico com sua agricultura sintrópica. O conceito criado por ele prevê uma produção agrícola por meio da organização, integração, equilíbrio e preservação de energia no meio ambiente. Para falar com mais propriedade sobre o assunto, apresento a vocês, então, o senhor Ernst Götz. Como e onde surgiu a agricultura sintrópica? Essa agricultura sintrópica é um nome que eu escolhi para o trabalho que estou fazendo desde os mais que 40 anos, começando na Suíça no meado da década de 70. É um termo por si que tem sua origem na língua grega antiga, usado naquela língua para descrever processos que partem de formas menos complexas, absorvendo energia e indo para formas mais complexas. É o contrário do seu oposto, processos que vêm do complexo para o simples. Emitindo energia, o que se chama de entropia, ou seja, entropos. E esses sintropos juntando, criando formas mais complexas. Em si, é o que a vida desse planeta está fazendo desde sua existência de 3 bilhões e 500 milhões de anos ou 4 bilhões de anos. E agora, senhor Ernst, o senhor poderia nos dizer o que o motivou a utilizar esse sistema de agricultura no Brasil e também em outras partes do mundo? Bom, é uma questão de ética e, no mesmo tempo, uma questão muito urgente econômico, político e cultural de largo prazo. No fundo, uma questão de sobrevivência de nós mesmos como espécie. Sim. E desde quando o senhor utiliza a agricultura sintrópica? Eu tinha este nome há uns 5, 6 anos atrás, mas o trabalho já comecei a fazer desde a meada da década de 70 na Suíça, depois continuei o mesmo trabalho na Costa Rica e agora desde início da década de 80 aqui nesse maravilhoso país. Criando uma agricultura de processos em que o maior insumo externo que se usa para fazer aquilo para realizar isto, ou seja, produzir o que a gente precisa do reino vegetal e animal, é o saber. Saber processos da própria natureza e depois usando esses processos nos nossos trabalhos. Muito bem. E agora, quais os benefícios da agricultura sintrópica para o meio ambiente? Os benefícios são múltiplos. Por um lado, é enriquecedor. O que a gente faz, eu faço o que a natureza faz. Partindo dos eu faço o que a natureza faz. Eu crio agroecossistemas, plantações,
parecidos no seu modo de funcionar, na sua dinâmica, aos ecossistemas naturais e originais dos lugares onde eu intervenho. E assim, dessa forma, criando áreas de inclusão permanente. Ou seja, a gente começa eu trabalho para chegar a ser benéfico, a minha interação chegar a ser benéfico para a vida do planeta e não mais como a gente faz já 10 mil anos ou mais, trabalhando, explorando. Muito bem. É uma agricultura de abundância e da paz. Compreendi. E o senhor poderia afirmar que a utilização desse sistema de agricultura conseguiria recuperar as terras áridas do Nordeste? A vida no planeta faz isto sem a participação do homem a partir do momento que nós nos afastamos em conjunto com os nossos, por nós deformamos animais domesticados. E encaminham processos chamados posio. Processos que resultam com que, a partir daquele momento, que a vida, por ela mesma, trabalha, sem a nossa participação, enriquece, ou seja, aumentam os recursos em todas as fronteiras, aumenta a vida no lugar e cria um saldo positivo energeticamente e enquanto qualidade e quantidade de vida consolidada, tanto no sublocal do acontecimento, como em relação ao planeta por inteiro. E fazendo isso que a natureza nos mostra, nós vamos receber, ou seja, conseguir a mesma coisa. E eu tenho feito isso, ou seja, tinha tido o privilégio de trabalhar na década 90, entre 93 e 98, no Nordeste, muito. E para mim é o lugar mais fantástico do país, é o lugar mais rico. Só que por descompreensão por parte de nós mesmos, dos processos da vida, a gente desacerta e dessa forma nós estamos indo cada vez mais para o inferno. Mas a partir do momento que a gente começa a seguir as estratégias desenhadas pela própria natureza, tudo muda. O Nordeste, o semiárido nordestino, é o mais fácil, o mais em prol do ser humano. Ele dá de animais de porte grande. Ele tem tudo dentro dele. A grande maioria das plantas são comestíveis para os animais de porte grande. E eles vêm, só que a gente tem que aceitar que Caatinga, seja o semiárido nordestino, dito Caatinga, é floresta e não é estepe, enquanto que a gente afasta essa floresta, destrói essa floresta, a gente vai para o deserto. Mas aí, a partir do momento que a gente começa a entender isso e usar o que ela oferece, todas as cactáceas, todos os agaváceas que crescem, depois os milhares de ervas, tudo é feito para funcionar. Então, vamos trabalhar naquele Nordeste e eu tenho certeza, com pouco tempo, não só certeza, eu vi isso, trabalhando, com pouco tempo, com poucos meses já tem resultados. Se a gente só decidir ou seja, de descer do nosso pedestal que nós nos elevamos dos inteligentes e aceitar que somos parte de um sistema inteligente e depois usar as estratégias que aquele sistema inteligente tem desenvolvido. E a agricultura, o senhor acha que a agricultura sintrópica seria uma revolução na produção e no consumo de alimentos no Brasil? Sem dúvida. Seria uma revolução, sim. Uma revolução que nos levaria ao paraíso, ao verdadeiro jardim de Éden, que este abençoado terra é. Todo o planeta
potencialmente é um grande paraíso só. Mas este canto chamado Brasil, sem dúvida, sim, é o mais rico de todos. E o que o senhor acha? Se nós quiséssemos. Ah, sim. E em nosso programa anterior, senhor Ernst, nós tratamos sobre a biodiversidade, com foco na fitobiodiversidade no Brasil, com a doutora Jusceia Camilo, uma das autoras do livro Plantas para o Futuro. Como o senhor vê esse conceito de plantas punk na alimentação do brasileiro? Com muita simpatia, porque eu mesmo uso centenas de espécies daquela classe entre cogumelos, folhas, frutas, etc. No meu trabalho de dia a dia na plantação, conheço centenas de espécies, assim como eu falei, cogumelos, folhas, frutas, que a gente não usa, mas podia usar, e são maravilhosos, é uma riqueza que não tem para escrever, é muito grande, é imensa. E voltando à agricultura sintrópica, Sr. Ernst, podemos utilizá-la em todos os espaços, por exemplo, de uma cidade ou somente nos campos? Não há lugar neste planeta onde a gente não pode ser a serventia da vida do planeta e ser útil, ser útil e trabalhar em benefício da vida no planeta. E a partir do momento que a gente entende isto, podemos fazer isso, aí não tem mais diferença entre cidade e campo, entre o mar, entre qualquer lugar. Todos os lugares têm vida e todos os lugares a gente pode interagir dessa forma e chegar a uma interação que resulte depois ser sintrópica, seja complexificador e enriquecedor. E como o senhor vê essa relação de alimento com o ser humano? Bom, aí tem um velho provérbio romano que diz: tu és o que tu comes. Sim. E este tu és o que tu comes pode ser, deveríamos ver muito mais, deveríamos ser conscientes todos os dias. Quando a gente come junk food, seja comida de lixo, a gente se transforma em lixo. E quando a gente come coisas boas de qualidade, que vem de um ambiente saudável, que vem de um ambiente de vida, um ambiente de próspera vida e de felicidade, isso entra em nós mesmos. Então tem muita importância isso, tem muita significância o que a gente come. E o senhor acha que ainda é possível resgatar o alimento saudável sem fertilizantes e agrotóxicos? Ainda é possível. Sem dúvida, para mim. Isto, no entanto, requer uma nova cultura, uma cultura de consumidor responsável no sentido que ele entra em diálogo com o agricultor e, conjunto com ele, busque soluções para o agricultor não para o agricultor, em conjunto com o agricultor, busque soluções para os nossos problemas, resolver os nossos problemas, para chegarmos a sermos úteis e pagar o preço para isto. Tudo tem seu preço. Isso não é só preço em dinheiro, senão também do dia a dia, porque isso é muito cômodo indo para o supermercado, comprar as coisas e depois criticar o agricultor, ou seja, apontar dedo para o agricultor. Vamos